1 Samuel 3, versículo 1. E o menino Samuel, ou mancebo, menino, ele servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e deita. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui, vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa presença maravilhosa, pelo teu cuidado, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pelo teu perdão, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te agradecemos por esse dia que passou, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Somos muito gratos por ti. Nesse momento nós queremos pedir a ti e rogar pela tua palavra. Nós queremos aprender e entender aquilo que precisamos, Senhor, mudar em nossas vidas. Não queremos sair daqui da mesma maneira, Senhor, mas queremos sair daqui transformados, tocados. Sabe, Senhor, nós queremos sair daqui tocados pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, é o que eu te peço, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui é a história do menino Samuel. E essa história a gente conhece bastante, mas ela tem algumas lições tão profundas, tão, que podem nos ensinar e nos transformar. Samuel, ainda menino, já estava morando na casa do Senhor. E se a gente voltar um pouquinho na história, a gente entende como que ele foi parar lá. Ana, a mãe de Samuel, era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Então ela fala: Senhor, se tu me des um filho, eu entrego a ti. E o Senhor concedeu essa bênção, abriu a madre de Ana, e Ana muito feliz, mas tinha uma promessa, tinha uma palavra: se o Senhor me desse um filho, eu entregaria ao Senhor. Então ela volta com o menino, ela amamenta o menino. Quando o menino não está mais amamentando, já está maiorzinho, por volta dos seus 8 anos de idade, ela vai até o templo lá, com o menino nas mãos. Imagine a cena. O menino ali, sempre, a criança é muito apegada à mãe. Eu vejo em casa,
O Isaac gosta de mim, mas ele gosta muito da minha esposa. E normalmente é assim, parece que a criança se apega mais à mãe. Então aquele menino Samuel, de 8 anos de idade, eu acredito que ele não foi pulando e cantando alegremente ser deixado no templo. Eu acredito, isso digo eu, que esse dia foi um dia de muito choro, da parte do menino Samuel e talvez da parte da Ana também. Com muita alegria ela teve, mas ela tinha que entregar nas mãos do Senhor, no templo do Senhor. Então aconteceu aquele dia eu imagino a cena ali, dando, não mãe, eu não quero ficar, não, você vai ficar. Ele pegando a mão do menino, falando, não, você vai ser ensinado aqui. A Ana com umas lágrimas ali no rosto, indo embora, e Samuel fecha ali a porta, e ele está uma nova vida. E ele começa a trabalhar na obra do Senhor, na casa do Senhor. E aqui eu quero começar a falar, porque Samuel não pediu para estar ali. Ele podia falar, mas viu, quem prometeu foi minha mãe, não fui eu. O que eu tenho a ver de agora estar aqui nesse lugar? E existem situações na nossa vida que não foi você, mas parece que é a gente que paga a conta. Já viu essas situações assim? Já viveu? Que parece que estoura na sua mão, aí você olha assim e fala assim, Deus, olha, por que eu? Tanta gente no mundo, Deus, por que foi estourar bem para mim? Agora eu que tenho que aguentar. E quando a gente vive esse momento de ter que aguentar esse momento que a gente não quer, que a gente não pecou, eu não estou falando de consequência de pecado, eu estou falando de situações que quando a gente percebe, a gente já entrou. A gente fala, Deus, eu não errei, eu não pequei, não tem nada de errado, por que eu entrei nessa roubada? Eu posso não entender, o menino Samuel não entendeu, mas ele crescer naquele lugar, era o melhor lugar que ele poderia estar, porque era o propósito de Deus na vida dele. Então talvez esse lugar que eu estou tão incomodado que eu estou, talvez essa situação que tanto me aperta, talvez seja a chave que vai encaminhar você para o propósito de Deus na sua vida. Então talvez eu estou reclamando daquilo que Deus tem preparado para mim, porque eu olho assim e falo, Deus, olha essa situação, eu não aguento mais essa situação, Deus, eu não aguento, Deus, e eu fico murmurando, e a gente aprende que quem fica murmurando, fica dando volta, lá no deserto, não alcança a promessa. Samuel ainda menino, ele era mais maduro do que o Eli, porque menino, ele entendeu o propósito e o lugar da vida dele. Eli, com todos os status, com toda a autoridade, ele era o homem mais importante da nação. Se tinha uma pessoa importante, era o Eli. Ele mandava e desmandava, mas com toda a autoridade, ele não tinha coragem de corrigir o próprio filho, e não conseguia, fazer o seu propósito. Os filhos de Eli, pintando e bordando, fazendo o que queria, na maior coisas erradas, na maior, coisas que não dá nem para descrever, zombando das coisas de Deus, e Eli olhando aquilo não tinha coragem de repreender os filhos. E Samuel, ainda menino, mas entendendo, eu estou aqui, então eu vou trabalhar para o Senhor nesse lugar. Eu prefiro ser um menino que não tem nenhum status, mas que ainda trabalha pelo propósito do Senhor, do que ser alguém com status, de alguém com respeito pela nação, mas que ainda não entendeu o seu lugar. O que você está procurando e o que você está buscando? Um lugar de destaque ou um lugar de obediência ao Senhor? Porque todo mundo que ia lá no templo, ia naquele lugar, queria falar com Eli, queria ver Eli, queria ser tocado por Eli. Mas quem estava no propósito não era o Eli mais, era o menino Samuel que estava lá servindo ao Senhor.
Talvez eu estou reclamando da situação, mas Deus está me levando a cada lugar maravilhoso, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo entender, porque o Senhor tem preparado coisas maravilhosas. Fala a palavra de Deus, o que o olho não viu, o que eu não consigo pensar, o que não subiu ao coração do homem, foi aquilo que o Senhor reservou para nós. Então o Senhor tem reservado coisas maravilhosas para vocês. Vamos abrir o olho, igreja. E eu falo de mim, vamos abrir, porque às vezes eu estou recebendo tantas coisas de Deus, tantas bênçãos, que eu não consigo ver. Porque talvez eu podia ser um menino mimado, ficar chorando, minha casa ficou lá para trás, a minha mãe ficou lá para trás, o menino mimado Samuel. Mas o menino que entendeu o propósito, falava, não, eu estou na casa do Senhor, eu estou com a luz do Senhor, e eu estou com a arca do Senhor, que representa a presença de Deus nessa nação. Então Deus tem nos abençoado, mesmo que meu plano não seja igual ao de Deus. Samuel nunca fez plano para ir naquele lugar, mas os planos de Deus são maiores do que o meu. Os planos de Deus não dá para se comparar com nossos planos. Os planos do Senhor são mais altos, são infinitamente maiores do que os nossos planos. Talvez todo mundo queria um lar, mas Deus preparou uma presença maravilhosa para Samuel. Deus tem preparado algo maravilhoso para vocês. Deus tem preparado, mas que as nossas atitudes não nos tirem desse lugar. Porque Samuel foi crescendo, e se ele quisesse, se ele fosse rebelde, ele podia sair. Deus não ia obrigar ele. Deus não obrigou Ófnis e Finéias, que era o filho legítimo de Eli. Deus não obrigou. Deixou eles fazer o que eles quisessem. Eles quiseram viver na imoralidade, Deus permitiu. O direito de escolha Deus não nos tira. Então Samuel escolheu servir a Deus independente da situação que ele vivia. Independente da situação que eu estou, eu quero escolher servir a Deus, eu quero escolher amar a Deus, eu quero escolher dar a minha vida a esse propósito de Deus. Eu não posso mais ser um menino mimado, que vai ficar chorando. Posso ser chamado de menino como Samuel, mas eu quero essa maturidade de entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E a gente conhece essa história, que Samuel ele vai começar a crescer, e vai vir uma guerra naquele lugar, e você vai entender onde eu quero chegar. Vem uma guerra de um exército chamado Filisteus. Você já deve ter ouvido da história de Davi. Então esses filisteus, eles eram um problema ali para Israel. Os filisteus vêm contra eles, e armam uma guerra. E eles começam ali a batalhar e começam a perder essa guerra. Ófnis e Finéias são chamados os filhos de Eli legítimo. Ófnis e Finéias eram sacerdotes, eram quem ia mandar na nação. Eles chamam, os guerreiros chamam Ófnis e Finéias e falam, traz a arca para a gente guerrear. Porque quer ver uma pessoa lembrar de Deus é quando a situação aperta. Não sei se você já percebeu isso. Quando a situação fica ruim, a gente lembra de Deus. A gente lembra até de orar em casa. Quando a situação fica ruim, a gente até fala, eu vou orar um pouco hoje, porque está muito ruim. Então o exército foi lá lutar. Quando eles viram que ia perder a guerra, que eles estavam ali tomando uma surra, morrendo gente, eles falam, tem a arca lá, chama o Ófnis e Finéias. Ófnis e Finéias pega a arca e vem. Mas não adianta eu querer buscar a Deus por um interesse. Quando eu busco a Deus por interesse, não vai funcionar. Eles queriam não Deus, e sim apenas uma vitória em uma guerra. Eles queriam apenas uma vitória ali momentânea. Por isso que eles lembraram da arca do Senhor. Ófnis e Finéias traz a arca, e o exército inimigo vê a arca. O exército inimigo tem mais pavor, mais respeito pela arca do que os filhos. Eles respeitam, eles falam, estamos com medo,
Mas vamos lutar os filisteus. Quando eles vão para cima e derrotam, Ófni e Finéias morrem naquele dia. E a arca é tomada. O maior símbolo da presença do Senhor, a presença do Senhor manifestada, sido levada embora. Então, essa lição que devemos entender. Toda vez que eu sou motivado apenas por uma situação, não vai dar certo. Se a sua motivação, quando você sai de casa, vem para a igreja, é só para solucionar um problema, não vai dar certo. Se a sua motivação não foi a mesma motivação do coração de Samuel, de amar a Deus, independente do lugar que você esteja, não vai funcionar. Ófni e Finéias sabia tudo sobre a lei, sabia tudo sobre os mandamentos, sabia tudo sobre a arca, sabia tudo sobre a história de Moisés, mas não adiantou nada. Eles perderam. Que nessa noite a gente não pare de ter, que a gente pare de ter essa mentalidade de Ófni e Finéias e comece a ter esse coração de menino de Samuel, que não está entendendo nada do lugar que a gente está, não está entendendo nada da bagunça que a gente se meteu, não está entendendo nada essa situação, mas eu ainda continuo com a minha reverência ao Senhor, eu ainda continuo na obediência à palavra do Senhor. É isso que vai nos transformar, é isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Se nós continuarmos na mesma situação de Ófni e Finéias, de querer buscar por uma troca, não vai funcionar. Os fins dos tempos é o que estamos vivendo. Então está na hora de eu pegar o meu coração e falar: Senhor, eu quero realmente ser transformado por Ti. Eu quero realmente, Senhor, ser tocado por Ti. Eu não quero mais ter um relacionamento superficial. Eu não quero ter mais um relacionamento de final de semana contigo, Deus. Eu quero ter um relacionamento de filho contigo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Samuel entendeu isso muito antes de Ófni e Finéias, de Eli. A nação em luto. E vai passar muito tempo. E eu queria ler com vocês. Lá no capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Vai dizer assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriati-Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Até aqui, a gente vai continuar lendo, mas olha para mim. Quantos anos eles ficaram? 20 anos é tempo. É uma vida. E eles ficaram 20 anos lamentando. E o que, pasme, 20 anos lamentando e não resolveu. Quantos anos, quanto tempo, quanto mês, quanto dia eu estou lamentando por essa situação? O meu lamento, a minha reclamação, não vai me tirar desse lugar. Eles choravam, eles lamentavam, eles, sabe, caia no chão, uma nação, mas apenas lamentar, reclamar, não vai te tirar dessa situação. Passa um ano lamentando, passa 2 anos lamentando, passa 3 anos, 5, 10, 15, 20 anos lamentando, e a situação fica da mesma maneira, porque o segredo da mudança não está na lamentação, o segredo da mudança não está na reclamação, o segredo da mudança o Samuel descobriu. Vamos no versículo 3. O Samuel descobriu. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração se vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor,
e servi a Ele só, Ele vos livrará da mão dos filisteus. O segredo não estava na lamentação, o segredo estava em entregar o coração totalmente ao Senhor. O segredo não estava na reclamação, o segredo estava no arrependimento ao Senhor. Aí está o segredo, porque a minha vida não mudou ainda. Aí eu olho assim e falo: Deus, eu estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 100 anos. Eu estou me aposentando de ir na igreja e minha vida não mudou. E aqui Samuel, ele descobriu a chave, que é: entrega o seu coração ao Senhor, serve a Ele só. Eu não vou servir mais ao pecado, eu não vou servir a outros deuses. Alguém pode falar: mas eu não sirvo a outros deuses. Mas eu sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao vício, eu sirvo, sabe? Aí é Deus que vai falar com você. É o Espírito Santo agora que vai queimar no seu coração, que vai falar: você está dividindo o seu coração com isso. Então Samuel fala assim: ó Israel, vamos parar de lamentar. Já chega aqui. Israel se chegou, uma nação já chegou a ele e falou: ouve, ó Israel, o Senhor tem um novo plano, o Senhor vai livrar da mão dos filisteus. Esse lamento vai acabar na sua vida, mas entregue o seu coração ao Senhor. É isso que Deus quer. Deus não quer uma lamentação. Não tem lá, você já viu na televisão o Muro das Lamentações? Tem lá, as pessoas vão lá lamentar. A gente pode pegar um avião, pagar e ficar um ano lá batendo a cabeça, lamentando. Mas a lamentação não vai resolver a minha vida. Eu escrever um textão na rede social não vai resolver minha vida. Mas quando eu me arrependo, quando eu tomo uma mudança de vida, quando eu entrego o meu coração totalmente ao Senhor, a minha vida começa a mudar. Ele fala: e servir a Ele só, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que eles estavam esperando há 20 anos, em uma frase, Deus deu o livramento para ele, deu o segredo para ele, a chave para eles. 20 anos esperando uma bênção, em uma atitude Deus podia mudar. Então eu entendo que tem muita coisa travada em minha vida, não porque não chegou o tempo. Sabe, eu estou esperando o tempo de Deus, e sei que tem tempo na terra para tudo. Salomão, ele fala: há tempo de plantar, há tempo de colher, tem tempo para tudo. Mas os 20 anos não era tempo de Deus. Os 20 anos lamentando não foi plano de Deus. Foi escolhas, atitudes do povo. Agora eu faço uma reflexão, e eu espero que você faça também. Quantos minutos ainda vou ficar nessa situação? Eu não vou por anos. Quantos segundos eu ainda vou ficar nessa situação? Será que eu vou esperar esse culto acabar, voltar para minha casa, passar essa semana, chorar lá escondido e continuar nessa mesma situação? Ou eu vou ter o coração do Samuel, um coração verdadeiro, falar assim: Senhor, eu quero te servir apenas, Deus. O meu coração não vai ser mais do pecado, a minha vida não vai ser de lamentação e pecado, a minha vida vai ser totalmente tua, Senhor. O meu coração é teu. Quanto mais momentos eu vou ficar nessa? A escolha é sua. Eles escolheram ficar 20 anos. Eu quero que nessa noite, como eu quero, que todos nós não fiquem mais nem um segundo nessa situação, mas nenhum minuto, que a gente possa entregar o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, porque Deus tem um novo plano para nossas vidas. Deus tem essa palavra para nos tirar desse lugar de lamentação e nos levar ao lugar de vitória. Deus tem uma nova história para nós. Vamos lá nesse mesmo capítulo 7, versículo 5. Disse mais Samuel: congregai toda Israel em Mispa,
e eu vou orar por vós ao Senhor. E eles congregaram-se em Mispa e tiraram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. E disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. A mudança de vida começou aqui. Porque eles podiam falar: estamos nessa situação por causa do Ófnis e Finéias. Eles que foram lá inventar. Estamos nessa situação por causa do Eli, que não ensinou. Lembra do Eli, do começo da história? Lembra do Ófnis e Finéias? Mas tem uma frase que a gente aprendeu, que aquele que é muito bom em argumento, ele é ruim de arrependimento. Então a frase de, em vez de culpar Eli, em vez de culpar Ófnis e Finéias, em vez de culpar os filisteus, eles se ajoelharam e começaram a falar: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. Senhor, fui eu que errei, me perdoa, Senhor. Isso é uma mudança de vida. Quando a gente fica colocando a culpa nos outros, quando a gente olha o nosso lar e pensa que a culpa é daquele ou do outro, ou desse, daquele, fala: não, está bagunçado porque esse, essa situação financeira é uma bagunça por causa dele, por causa dela, é esse filho que não tem cabeça, esse marido, essa esposa, e sempre eu terceirizo a culpa. Mas eles olharam e falaram: Senhor, sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Eu quero me arrepender. Eu quero encontrar esse coração de Samuel, de arrependimento a ti, Senhor. O arrependimento vai gerar uma mudança de vida em nós, irmãos. Enquanto a gente vai ficar 20, 30, 40 anos lamentando. Mas aqui eles estavam chorando, eles estavam ajoelhados, eles estavam ali arrasados, mas estavam se arrependendo aos pés do Senhor. É o melhor lugar que podemos estar. Versículo 7. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam se congregados em Mispa, subiram os maiores dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar o Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando ao holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eles ganharam a guerra sem lutar, sem levantar uma espada. Eles ganharam a guerra com um arrependimento ao Senhor. É maravilhoso isso. Uma guerra de 20 anos ganhada em uma oração de arrependimento. Tem noção do tamanho do poder quando eu me arrepender dessa situação? Uma guerra de 20 anos. E você vê que eles não estavam totalmente transformados. Eles ficaram com medo. Quando os filisteus começaram a vir, eles falaram: Samuel, ora por nós, estamos com medo, olha essa situação. E você vê a atitude de Samuel. Ele vai, pega ali o sacrifício, ele vai ali, pega e sacrifica inteiro ao Senhor. Fala no versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Então ele pega ali o sacrifício inteiro e entrega ao Senhor e sacrifica. Isso é uma lição. Se eu for entregar para o Senhor, tem que ser em tudo, tem que ser inteiro.
Samuel pegou, entregou inteiro. Ele está falando do nosso coração. Se eu for entregar ao Senhor, se essa noite eu for entregar ao Senhor o meu coração, só tem um jeito, tem que ser inteiro. Não dá mais pela metade, não dá mais 10%, não dá. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar ao nosso propósito. Samuel pega lá o cordeiro inteiro e sacrifica ao Senhor. E é tão assim maravilhoso que quando ele estava sacrificando, os filisteus chegou. Olha que quando ele está fazendo, podia alguém falar, deu errado. Ele está sacrificando, o inimigo chega. Mas do mesmo jeito que o inimigo chega, Deus começa a agir e mandar a trovoada em cima deles. Então o coração arrependido e a entrega total ao Senhor fez um milagre nascer na vida daquele povo. Olha o segredo para nossas vidas: um coração arrependido e uma entrega totalmente ao Senhor. É isso que precisamos, igreja, é entregar o nosso coração totalmente ao Senhor. Totalmente seu, Senhor. Totalmente a Ti, Senhor. Eu me arrependo da vida que eu tive, Senhor, e eu entrego totalmente a Ti, Senhor, o meu coração. Porque o que a gente quer é o momento do milagre. O que a gente quer é o felizes para sempre. Não é o que buscamos, não é o que queremos. É o dia da bênção, é o dia do milagre, o dia da cura, o dia da prosperidade. O dia que a gente vence. O dia que abre a porta daquele emprego. O dia que a gente passa naquela prova. É o que queremos. Mas existiu alguns passos na vida de Samuel. Um coração arrependido e entregar o coração por inteiro ao Senhor. Versículo 12, para encerrar. Então, e agora é lindo demais, tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Enquanto Samuel estava naquele lugar, filisteu nenhum pisou naquele lugar. Aleluia. Você pode fazer a diferença no seu lar. Enquanto você estiver lá, nenhum mal vai pisar lá, porque você tem o coração de Samuel. E você vai poder dizer: Ebenezer, o Senhor me ajudou nesse lugar. Ebenezer, o Senhor me ajudou nesse lugar. É Deus que vai fazer na nossa vida. É um novo coração que precisamos. Não é uma estratégia de guerra. Não é um exército grande. É um novo coração. Essa pedra quer dizer um fundamento. É um sinal que ele colocou lá e falou: todo mundo ouça, o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor está nos ajudando. Ebenezer, o Senhor está ajudando a minha casa. É um pacto, é um compromisso. E todo mundo que passava lá ouvia aquela pedra e falava: o Senhor tem nos ajudado. Filisteu não pisa aqui. O problema não pisa aqui mais. Por quê? Porque tem uma pedra, um sinal de um coração entregue totalmente ao Senhor. Que você possa pôr uma pedra na sua casa, um sinal falando assim: o meu coração é apenas do Senhor. E esse sinal, essa atitude vai transformar aquele lugar. Não precisa de muito. Precisa de alguém que comece com um coração como o do Samuel. Um coração que é entregue inteiro.
e um coração arrependido, que Deus vai fazer esse milagre. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus Cristo.